Pessoal, estou começando outra live. Olá, gente, bom tê-los de volta. Vou esperar o reingresso. Vou ficar de olho aqui. Olá, olá a todos. Bom vê-los de volta. Muito obrigada. Agradeço em nome da Amatra 12. O assunto estava muito bom, palpitante. Vou esperar. Oi, Laurinha! Vou esperar o... Oi, Mônica! Vou esperar o reingresso. Que bom, Gustavo. Vou esperar o reingresso do Carlos Eduardo. Bom vê-los todos aqui. E eu já... ele entrou. Pronto. É a primeira live que eu conduzo também. Acho que até tô indo bem nessa questão tecnológica. Oi! Oi, aqui de novo. Bem-vindo de volta. Vamos, tente retomar o raciocínio, de onde Sim. parou. Então, o que eu estava dizendo é isso, é que a questão é que a própria necessidade, né, de você fazer uma adaptação de rotina e tudo mais, gera uma sobrecarga muito grande. Isso atinge as mulheres, não adianta falar, não adianta ser hipócrita, por mais que os homens tentem ser participativos, e a maioria não é, né, isso a gente sabe muito bem, isso é uma questão estrutural mesmo. Isso acaba sobrando para as mulheres, né? As mulheres tendo que fazer adequações, tendo que fazer adaptações à sua rotina, acompanhar crianças no estudo, prover, né, a atenção que é necessária para isso, se organizar. Então, assim, é irracional nós pensarmos nisso. E aí eu volto naquele ponto que eu falei lá no início. Nós não podemos considerar que a gente está vivendo uma situação de normalidade. Isso não é. Isso tem que ser encarado sempre com um caráter excepcional. Isso é uma excepcionalidade. Esse é um momento, é uma fase. Nós temos que fazer o possível para que as coisas funcionem, atendendo aquilo que é essencial, indispensável, atendendo às necessidades do cidadão. Mas isso não é o normal. Isso não vai ser aquilo que nós faremos ou faríamos em condições normais. Até porque, se forem exigir nessa dimensão, nós vamos ficar malucos, né? Juízes, juízas, principalmente, vão ficar completamente ensandecidos. Porque hoje nós temos até, pelo menos aqui na 15ª região, acho que esse é um dado comum a todos os tribunais, uma certa queda, né, no número de ações e tudo mais, mas a grande tendência nos próximos meses é, inclusive, nós voltarmos ao patamar de 2017. Ou até um pouco, ou até maior, né? Sim, porque tivemos aquela redução terrível por causa da reforma trabalhista, que obstaculizou o acesso à justiça para muita gente, mas nós tínhamos um número bastante expressivo de ações judiciais. E o que acontece? Nesse contexto, né, nessas modificações, nessas alterações malucas que estão ocorrendo, de medida provisória que vale por 24 horas, a outra medida que vale por 4 meses, depois é revogada, e ninguém diz o que vai acontecer com aquelas situações jurídicas que foram estabelecidas, tudo isso, quem vai ter que resolver somos nós. Nós que vamos ter que interpretar no final, né? Gente, vai sobrar para nós, né? Toda essa balbúrdia que estão fazendo, essa miscelânea de normas, as regras completamente inconstitucionais, inconvencionais, desrespeitam os princípios basilares do direito do trabalho, tudo isso somos nós que vamos ter que aplicar e interpretar, né? Então, nós vamos ter um trabalho muito forte, muito severo, né, nos próximos meses. E eu penso, desculpa te interromper, mas só para complementar, e eu penso assim, que se a ideia com essas medidas provisórias, 927, 926, 936, a ideia era acabar com a negociação coletiva e, de uma certa forma, reduzir a importância da justiça do trabalho, o tiro saiu pela culatra.
porque nós voltamos realmente ao protagonismo daquela época que a gente nunca deveria ter deixado de ter, com o perigo de extinção, com a ideia de que nós somos os responsáveis pelos problemas econômicos do Brasil, o emprego é responsável pelos problemas econômicos do Brasil. A gente vê aí que aquela ideia de que o empreendedor do delivery, ele é um empreendedor, ele é quase o dono do seu negócio, ele é uma pessoa liberta, ele não é. Nós estamos vendo hoje aqui que ele é um escravo, não é um escravo em sentido literal, com correntes, mas ele é um dependente econômico de uma situação que ele não consegue se libertar por mais que ele queira. E não é isso? Olha só, já que você tocou nisso, você me provoca, né? Você sabe que eu te falei que eu falava bastante. E, na verdade, assim, nós vivemos uma era, né? Até alguns falam aí da pós-verdade, né? Eu estou chamando isso de pós-direito, né? O que era direito já não é mais. E em termos de relações de trabalho, nós estamos envolvidos num processo de absoluto cinismo, né? O cinismo começa lá quando se gesta a reforma trabalhista e vem aquele discurso de que a justiça do trabalho era ativista, de que tinha que prevalecer, tinha que privilegiar a negociação coletiva e que precisava se modernizar a legislação trabalhista. Nós vimos que isso não aconteceu. Na realidade, o que se fez foi precarizar as relações de trabalho, né, criando figuras de precariedade, revertendo muitas coisas que a jurisprudência responsivamente foi reconhecendo para os trabalhadores e trabalhadoras, e que, na verdade, representou a construção daquilo que eu chamo de direito do trabalho do inimigo, tá? Que é considerar o trabalhador como sendo um inimigo, como sendo alguém que eu devo combater, né? De forma muito analógica àquela teoria do direito penal do inimigo. E o que aconteceu depois disso, depois da reforma trabalhista, foi a continuidade, né? A tal lei da liberdade econômica, né? que já tem um sentido completamente equivocado, falando em declaração dos princípios da liberdade econômica, ou declaração de direitos, que afetou algumas coisas, e agora, recentemente, com essas medidas provisórias. Eu tenho dito em outras lives, né, cujo tema é específico relacionado a isso, que esse movimento que aparece inicialmente na MP 927, depois se reafirma na 936, e que, lamentavelmente, como a Érica destacou, foi referendado pelo Supremo, isso foi uma jogada de grande oportunismo por parte do governo federal, especialmente conduzido pelo ministro da Economia. Porque esse discurso de prevalência do chamado acordo individual, né, ele já vinha defendendo há muito tempo, antes das eleições, inclusive, né, querendo implantar um modelo de relações de trabalho que não é o modelo brasileiro, que não é o modelo constitucional brasileiro. E ele se aproveita dessa crise sanitária que nós vivemos, dessa situação de calamidade pública, e insere um dispositivo que não tem nenhuma justificativa, né? Aliás, muito pelo contrário. Pelas razões que eu falei anteriormente, o fato de que a desigualdade no Brasil ela é absolutamente intensa e se evidencia numa situação como essa, nós tínhamos que aprender de uma vez por todas, que é nos momentos de crise que nós temos que proteger os vulneráveis. E aqui no Brasil, ao contrário, surge uma crise, quem paga a conta são os ferrados. Então, a lógica é inversa. Nós temos que proteger quem é mais vulnerável, quem está mais infenso, quem está mais sujeito a todas as inflexões da economia, da sociedade, e não o contrário, né? E o que se fez, se aproveitou disso. Falar em acordo individual do trabalho, em relações de trabalho com as do Brasil, que são marcadas por um escravismo histórico que está na genética de todos nós, né? Esse pensamento escravocrata da nossa elite, é destruir o direito de trabalho, né? E foi isso que as medidas provisórias fizeram. Lamentavelmente, o Supremo entrou nessa, não me surpreendeu, porque vem
aquela tendência tradicional, clássica do Supremo nos últimos anos, de afirmar, de reconhecer que a economia é muito mais importante que o trabalho, do que o direito, e reconheceu que era válido, que era possível haver esse tipo de negociação, né? Então, tudo aquilo que declararam em 2017, né, como sendo a necessidade da prevalência do negociado sobre o legislado, hoje foi superado por um acordo individual. E nós sabemos o significado do que é um acordo individual numa relação desigual como a relação empregatícia, né? Isso é algo absolutamente inaceitável. E o que me preocupa nisso tudo, né, além desse fato específico, é que isso pode ser um balão de ensaio, né? Não tenho dúvida de que as elites brasileiras estão torcendo, estão investindo na prevalência dessa tese, para além da pandemia, né? Porque todas as justificativas que o Supremo usou, todas as manifestações dos ministros cujos votos venceram na questão da prevalência da negociação individual, foram no sentido de que isso valia apenas por aquele período de pandemia, né? por este lapso que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos como funcionam os interesses aqui no Brasil. E o grande risco que nós corremos hoje é que haja uma perenização desse cenário, né? Esse cenário seja postergado, seja mantido e que se torne uma regra, né? E com isso a gente vai mudar o paradigma de relações de trabalho no Brasil. Ixi. Vamos esperar voltar. E falhou de novo. Travou de novo, né? Vamos esperar ele voltar, que eu tenho mais uma pergunta para fazer. Aqui. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Travou bem no finalzinho. Vou aproveitar aqui, vou te interromper, tá? Eu vou aproveitar aqui uma manifestação que a vice-presidente já ia dizer Ana Matra, a vice-presidente da Matra 12, a juíza Érica Secato, fez no que se refere ao respeito à Constituição. A juíza Érica Secato sempre tem manifestações muito próprias e aqui ela colocou muito próprias e pertinentes. E aqui ela colocou que nós devemos respeitar a Constituição. E pelo que eu vejo, eu traduzi a manifestação dela. E pelo que eu vejo aqui, nós estamos criando uma Constituição da pandemia. Desculpa que a gente está mudando um pouco o lado da nossa live, mas já vamos encerrar, porque já tem bastante tempo. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Nós estamos criando uma Constituição da pandemia. Isso sim está na Constituição. Ok? Beleza? Mas só vale quando não tem pandemia. Não está escrito na Constituição que isso vale, exceto em calamidade pública. Né? Porque pandemia... Quando é que você ia pensar na sua vida que você ia passar por uma pandemia? Nunca, jamais, em tempo algum. Né? Então, o que eu coloco isso como uma forma para você expor para a gente o que você pensa a respeito disso. Beleza. Antes de falar, eu vou só saudar dois amigos queridos também que eu vi que estão por aí. O Zé Lúcio, eu tinha esquecido, que é da 12ª, porque eu ainda sempre lembro dele aqui da 2ª região, né? Eu esqueço que ele agora é catarinense. Mas, então fica a menção a ele e ao Germano, né? O nosso querido presidente, o Germano, que está aí presente também, nos prestigiando, grande figura, e que nos honra muito estando aqui. Olha, a questão é a seguinte, o que eu acho fundamental é pensar da seguinte forma: todo o discurso daqueles que foram defensores da validade dessas medidas provisórias ou da não inconstitucionalidade dessas medidas provisórias, eu vou só interromper porque eu preciso dar um salve para minha filha, que acabou de me cobrar. Tá bom. Passa.
Faz parte. Eu não vi que ela estava aí ainda. Ela acabou de falar. Olha, você está falando de todo mundo, fala para mim também, né? Pois é, né? Né? Já viu? Aí Como é que eu, é o nome dela? Isabela, né? Ela está aí. Isabela? Bem-vinda, Isabela. Que bom. Olha lá. Olá. Que Enfim, joia. vamos lá. Então, todo o fundamento que o Supremo utilizou, né, majoritariamente o Supremo utilizou para validar essas normas que foram apresentadas, né, que ofendem literalmente a Constituição, porque para mim não há coisa mais clara no sentido de que a Constituição diz expressamente há necessidade de negociação coletiva para redução salarial. É indispensável a participação do sindicato na negociação coletiva. Está na Constituição de uma maneira límpida, de uma maneira evidente. Não é? E o que justificou o Supremo fazer esse tipo de relativização? O discurso hegemônico, predominante, foi o de que a situação excepcional de pandemia justificaria essa relativização. O ministro Barroso usou até uma expressão, né, fazer ali uma relativização nas pontas e tudo mais, né, aquela coisa rebuscada que ele gosta de falar. E eu acho isso extremamente terrível. Tá? Nós temos um núcleo de direitos que estão previstos na Constituição brasileira e tem o nome de direitos fundamentais. Isso não é à toa. Né? Os direitos fundamentais, na sua construção histórica, pelo menos da metade do século XX para cá, eles são tratados dessa maneira por constituir exatamente um núcleo intangível, um núcleo que não pode ser tocado, porque é para nos proteger enquanto indivíduos contra as instabilidades econômicas, sociais, contra as injunções políticas. Então, por isso que é um núcleo inatingível. Eu não posso mexer com os direitos fundamentais, porque eles servem exatamente para proteger o cidadão em qualquer situação. Representam o mínimo necessário para que um cidadão possa ter uma existência digna. Então, quando o Supremo abre essa porteira para dizer que a situação excepcional justifica a adoção de critérios que contrariam literalmente a Constituição, ele abre um precedente muito grave. Não foi a primeira vez. Não é? Quando o Supremo julgou aquela questão da relativização do princípio da presunção de inocência, ele fez exatamente isso, atendendo a um clamor popular de uma situação que, inclusive, era pontual, que era dirigida. Ele relativizou uma regra constitucional que afirma categoricamente que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E tanto fez isso de maneira insuficiente ou instável, que pouco tempo depois mudou o entendimento, voltando a entender, a interpretar o dispositivo da mesma maneira. Então, o que o Supremo tem feito ao longo dos últimos anos é reescrever a Constituição, lamentavelmente, sob a influência dessas conjecturas políticas, econômicas, sociais, né? Num processo que alguns doutrinadores chamam de mutação constitucional, e que, neste caso, tem como fundamento, principalmente, o interesse de caráter econômico. Mas eu fiz uma reflexão outro dia, que foi a seguinte: a Constituição proíbe a instituição de tributo com caráter de confisco. É vedado, está, embora não esteja relacionado como direito fundamental, isso aparece, acho que é artigo 142, uma coisa assim, proibindo que assim se faça com caráter de confisco. Vamos imaginar que um hipotético governo, não esse naturalmente, mas um governo democrático popular, resolvesse como primeira medida para combater a pandemia, instituísse um tributo que confiscasse as fortunas existentes nesse país. As fortunas desses empresários que no ano passado lucraram milhões de reais e hoje dispensam seus trabalhadores, suspendem contrato de trabalho, que falam que 7 mil mortes é pouco, não é? Que confiscasse o dinheiro dos bancos, que sempre ganharam muito dinheiro nas últimas décadas, de grandes corporações. Então, imaginemos, hipoteticamente, um caso como esse.
o governo institui um tributo que confisca esse dinheiro, dizendo: interesse público, pandemia, nós precisamos usar esse dinheiro para salvar vidas, para dar dinheiro para os trabalhadores e trabalhadoras terem o que comer, para comprar respiradores, para construir hospitais. Eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, se fosse coerente, adotaria o mesmo critério. Mas como eu não acredito em coerência, pelo menos de algumas pessoas, é evidente que iria dizer que isso não pode, porque são direitos, como eles dizem, indisponíveis. Então, é apenas para sopesar. Eu posso retirar a negociação coletiva porque eu estou numa situação de crise, mas eu jamais poderia admitir a possibilidade de uma atitude confiscatória. Por quê? O que está se fazendo, e aí eu respondo a sua pergunta, essa introdução foi só para responder a sua pergunta, nós estamos voltando a um tempo em que os direitos são novamente classificados de acordo com as suas importâncias. Os direitos fundamentais são classificados pela ordem de importância. Os direitos de propriedade, por exemplo, são intangíveis. Os direitos relacionados à sociedade, os direitos sociais, eles são negociáveis, não é? Mas eu faço um alerta a todos e a todas que estão vendo aqui de como é importante refletir sobre isso. Esse mesmo argumento que o Supremo hoje usa foi usado no AI-5, no Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Ali se proibiu o habeas corpus, se fechou o Congresso Nacional, se vedou a atuação do Poder Judiciário para nulificar atos fundados nos atos institucionais, ou seja, suprimiram-se garantias constitucionais. Se vocês lerem os fundamentos do AI-5, lá vai estar dito: garantir os princípios da tal revolução, garantir o interesse público, garantir o interesse social. Eu não preciso ir lá no nazismo para falar que o interesse público justificou muitas atrocidades. As atrocidades aconteceram aqui no Brasil e foram referendadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não adianta mascarar essa realidade, porque está aí, está nos livros honestos de história e em qualquer pesquisa que nós fazemos. O que o Supremo Tribunal Federal inaugura com essa interpretação é aquilo que eu chamo de direitos fundamentais líquidos. São direitos fundamentais, mas nem tanto. Direitos fundamentais que se amoldam ao seu compartimento, aquele compartimento que mais é conveniente às elites econômicas e políticas do país. Ou seja, onde é que vamos parar? Ou se vamos parar, né? Mas é importante conversar e refletir sobre isso, e que todos nós possamos refletir e pensar para que nós produzamos, escrevamos, possamos participar com lives, com conversas desse tipo, para tentar movimentar a sociedade, tentar movimentar nossos colegas, em nome da democracia que foi tão custosa para conseguir e que nós não podemos entregar assim de uma hora para outra, nem permitir, não acredito que nem permitir que a nossa Constituição seja levada a uma condição de, sei lá, uma portaria. Vamos pensar em Hans Kelsen, né? Algo bem positivista. Vamos levar a condição de uma portaria, um regulamentozinho. É uma Constituição e foi uma garantia que foi uma Constituição obtida a duras penas, né? E eu não quero mais abusar da sua boa vontade e passamos muito além dos limites da nossa live, que eram os limites da audiências telepresenciais, mas foi muito bom. Foi muito bom. Trouxe questões de reflexão muito importantes. Acredito que nós, juízes do trabalho, devamos colocar essas reflexões em prática. E como é que colocamos isso em prática?
das nossas decisões. É assim que nós devemos fazer, combater esse tipo de abusividade e esse tipo de inversão completa de princípios e valores. Eu vou me encaminhar para o final, muito embora tenha sido bom, muito embora tenha sido excelente, te agradecendo muito, Carlos Eduardo, muito mesmo, do fundo do meu coração, e dizendo que as portas da Amatra 12 estão abertas para você, para qualquer momento você voltar, certo? E eu quero te dar a palavra para as suas considerações finais. Bom, obrigado, Patrícia, pelo carinho, por todas as manifestações aí de carinho, por todas as pessoas importantes que nos prestigiaram aí, né? Eu devo ter deixado de citar alguém, mas é que não dá para ver tudo, pensar e falar ao mesmo tempo, né? A gente vai tentando, mas eu sei que foi muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho muito carinho pela Matra 12, perdão. É o Lúcio, é o Lúcio. Pela Matra 12. E eu sei que vocês têm feito um trabalho muito bacana. Nós, como você disse no início, a gente teve um contato mais próximo por ocasião de um episódio pontual aí da 12ª, que felizmente saiu a contento, e acho que isso foi sempre muito bom, mostrando, né, essa prática do diálogo como muito importante. É muito bom falar, né, para um público qualificado, composto de juízes, advogados. Eu vi que tinha membros do Ministério Público aí também, a Frida, que eu esqueci de falar, que eu vi agora que está aí, que que já faz parte, né, também é agregada aí da turma, né? E eu quero dizer que fico muito feliz de poder exprimir, né? A gente, ainda mais nesse período de isolamento que a gente está obrigatoriamente se impondo, nós ficamos com muita necessidade de expor o que a gente pensa, e nem sempre temos condições de fazer isso, né? Dá vontade de falar muito mais, e eu estaria disponível para tantas outras. É que não vou ficar chateando vocês, né? Na próxima eu prometo ensaiar umas músicas, quem sabe fazer umas lives sertanejas aí, né? Que dá muito mais ibope. Mas foi muito bom bater um papo com vocês, a gente ficar trocando essas ideias. Eu acho que é bem legal, né, esse tipo de papo. Eu só vou te permitir, tem uma pessoa que perguntou aqui, o Divaldo de Amorim. Ele é advogado. Eu acho que é importante fixar essa questão, né, do que realmente eu penso disso. Eu acho que a audiência telepresencial, ela é uma ferramenta importante, né? Nós não devemos demonizá-la. Ela é importante porque nós temos que procurar fazer as coisas que são necessárias, que são essenciais, dentro do que é possível, né? Dentro do que nos é oferecido, tá? Mas eu acho que os pontos fundamentais, né, para sintetizar e até para quem não pegou totalmente, fazer ou não a audiência tem que ser uma prerrogativa do juiz que conduz o processo, do juiz que preside o processo. Só ele pode fazer isso. Não é o CNJ, não é a Corregedoria, não são essas instituições que têm que mandar o juiz fazer audiência, né? Se algum juiz tiver algum comportamento inadequado, algum problema relacionado a atraso de processo, isso se apura concretamente. Não é o caso da maioria, imensa maioria. Não se pode obrigar o juiz a fazer audiência. Ele tem que fazer audiências telepresenciais se ele achar que estão efetivamente, se está seguro de fazer isso. E, principalmente, dialogando com as partes. Então, ele vai ter que observar a urgência. Às vezes, tem ali uma testemunha que precisa ser ouvida, uma prova que vai perecer em alguma situação, se existem condições seguras de fazer. Quer dizer, é uma análise que tem que ser feita no caso concreto. Ele tem que olhar aquele caso, observar aquele caso e ver se realmente as circunstâncias exigem. Porque o que eu falei agora há pouco, todos teremos prejuízos no fluxo do processo, né? O prazo médio dos processos está sensivelmente, né? Muitos processos têm que ser concluídos em 2021, 2022 ou mais, inclusive com essa questão da perícia que eu acabei de citar, da impossibilidade de fazer perícia fisicamente, né? Isso não tem como superar. Meu modo de ver, não tem como superar. Esse processo não tem solução viável. Além disso, ele tem que dialogar com os advogados. E se o advogado não tiver segurança de que a testemunha tenha condições efetivas, ou reclamante, testemunha reclamante, de
prestar o seu depoimento, tenha condições efetivas de ter a integridade assegurada, ele pode levar essa questão ao conhecimento do juiz e o juiz, naturalmente, deve deixar de fazer essa audiência, né? Lembrando que o próprio ato da Corregedoria do Trabalho autoriza isso. Basta ele dizer, no presente caso, considero que não é viável a realização de audiência por tais e tais fatores e fica postergado para o momento oportuno, né? O momento em que se puderem fazer audiências presenciais. Então, acho que esse é o ponto fundamental que nós temos que considerar, procurar um ponto de equilíbrio, na realidade, entre o uso ou não uso dessas audiências, né? E, enfim, então, era essa finalização que eu acho que seria importante fazer, porque a gente falou de tantas outras coisas boas, importantes, boas nem tanto, né? Falamos de outras coisas, nem todas boas. Mas, mais uma vez, eu quero... O doutor Divaldo, como sempre, interpôs os embargos declaratórios dele, tá? Mas são pertinentes esses, muito bons. E, novamente, eu quero te agradecer, Carlos Eduardo, pela disponibilidade, pela pronta atenção, pelas palavras, pelas reflexões. Elas são muito importantes para nós na Amatra 12. A Amatra 12, novamente te digo, tem as portas abertas para você. E eu vou encerrar aqui me inspirando na minha amiga Maria Beatriz, a rainha das lives da Amatra 12. Mas é uma inspiração, não é uma cópia, é só uma inspiração. Porque ela termina as lives e as lives dela são muito boas, recomendo que você assista. São de diversos assuntos, não só jurídicos. Ela termina com sempre recitando uma poesia. Como eu não sou boa nisso, eu vou dizer uma música que desde a minha época de adolescência, e não faz muito tempo, me inspira muito e me inspira nos momentos mais difíceis da magistratura. Tempos Modernos, de Lulu Santos. Eu vou dizer só a frase que me toca. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Que nós possamos ter a maturidade para dizer mais sim do que não nos momentos que devemos dizer sim. Não vou cantar, né, Maria Beatriz? Eu quero também registrar com carinho a presença do nosso ex-presidente da Amatra, Germano. Saudades de vocês, saudades de estar perto de vocês sempre. Agradeço muito a você, Carlos Eduardo, agradeço a todos os presentes, Rosilane, a minha querida Maria Beatriz, como sempre, Patrícia, Érica, e eu tenho medo de esquecer de alguém, com certeza eu já esqueci. Muito obrigado, fique bem, fique em casa se puder e cuide-se, tá? Aí. Um beijo a todos e a todas, especial carinho para as mulheres aí da 12ª e toda a luta de vocês não será em vão. Estamos lá, estamos juntos. Estamos juntos. Beijo. Vou encerrar. Tchau, obrigada.